tem muito a ver com o histórico, não é? Nós temos sempre um cariz muito paternalista do nosso governo, do nosso Estado, então as empresas, assim como a população, fica um bocadinho passiva, e então Portugal ainda mais, na espera que o governo resolva portanto, este tecido político tem um peso gigante nessa decisão, o que eu acho que o tecido empresarial foi vivendo essa onda e não mudou ainda o mindset. Já existem alguns países que já estão muito mais ativos, o tecido empresarial está muito mais proativo, está muito mais independente do governo. Claro que ainda há algumas coisas que é quase impensável fazer sozinhos, sem qualquer tipo de apoio do governo, mas uma grande parte eu acho que é mais fácil a empresa não ficar à espera e arrancar para a sua iniciativa e desenvolver esse projeto. Portanto, eu acho que essa parte de mindset também empresarial está muito enraizada à espera que a dependência de, tirando questões legais, tirando questões de algum tipo de apoio financeiro, tudo o resto, eu acho que as empresas neste momento deveriam se unir muito mais e desenvolver autonomamente as suas iniciativas. As empresas têm de ser sempre aqueles que têm de ser os dinamizadores da atividade económica, os criadores de emprego, os criadores de riqueza, porque as empresas são naturalmente afetadas pelo contexto em que atuam e por isso a instabilidade nunca é um fator que seja confortável e que seja bom para as empresas funcionarem, mas as empresas têm que se adaptar sempre a contextos difíceis, grandes desafios. Veja-se o que aconteceu com os impactos da pandemia, o que aconteceu com os impactos da guerra, e por isso as empresas naturalmente que preferem sempre um cenário de estabilidade, previsibilidade, de confiança, mas têm de estar sempre preparados e têm de lidar em cenários adversos, em cenários de dificuldade, têm que encontrar formas de ultrapassar estas situações e, mais uma vez, vamos ter que o fazer. Naturalmente que nem todos o conseguirão, naturalmente que uns terão melhores condições que outros, mas hoje em dia não é só o contexto nacional, o contexto internacional é um contexto muito adverso, muito desafiante para aquilo que é a atividade das empresas e os desafios com que elas têm de lidar, nomeadamente os aumentos dos custos, a recessão ou a contração de alguns mercados, os principais mercados de exportação, e tem que adaptar constantemente a sua estrutura, a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de comercialização a estas flutuações, a estes constrangimentos, a estes desafios que o contexto internacional tem trazido de forma muito constante nos últimos tempos às empresas. Por isso as empresas são um fator estabilizador, são aqueles que têm que continuar a criar riqueza, têm que continuar a criar postos de trabalho, a pagar os seus impostos, a pagar os seus salários, porque se assim não for, então os países entram em colapso. O papel das empresas no âmbito social acho que é mesmo fundamental. Mas uma das dificuldades que eu sinto como empresa é do que se refere ao recrutamento de novos funcionários. Para mim isso tem sido a principal dificuldade, ou seja, a falta de mão de obra e a falta de mão de obra qualificada. Eu sou, digamos, dono de duas pequenas empresas e quer num sítio, quer no outro. O grande problema aqui é a mão de obra. Eu acho que os nossos governos, principalmente, também as ajudas monetárias também são importantes, mas eu acho que teremos que pensar aqui em alguma forma de criar oferta de mão de obra para as empresas. Isso acho que tem muito a ver com alguma impunidade que o tecido político e principalmente o decisor político tem, não é só cá infelizmente, mas o que eles fazem nada lhes acontece, é uma impunidade, é uma responsabilidade completa e acho que isso sim, se mudasse isso, acho que as coisas funcionariam de forma diferente. A verdade é que acho que é um cenário ainda utópico falar neste contexto. Há um ou outro país europeu ainda mais próximo que começou a fazer isso, a responsabilizar o tecido político pela falta de decisão, pela falta de proatividade, pela falta de resposta, porque a verdade é que isto bloqueia toda uma comunidade empresarial, um país, um setor, vários setores neste caso, e que não tem ajudado em nada, ainda para mais com a situação
económico e social que vivemos atualmente, não é? Após um Covid que foi caótico, vêm as guerras e ainda por cima temos esse cenário ainda pior de nada acontecer, o motor parou, a dependência que eu há pouco falei de um governo, das decisões de todos, esta dependência empresarial também, e portanto tudo isso junto dá este coquetel fantástico que vivemos atualmente. Portanto, eu diria que mudar o mindset para uma responsabilidade específica, seja do político em questão, seja do partido que está, seja do governo em questão, mas alguma responsabilidade tem que ser dada a essas pessoas e ir atrás dessa mesma e serem responsáveis por isso, o que não acontece, ou seja, passa o próximo, vem ao próximo, a responsabilidade passa e nada acontece. E acho que esse poderia ser um fator mais rápido de mudança. Por acaso gostava de saber responder a essa questão, porque os alertas que já demos ao Governo, os vários indicadores e aquilo que nós temos feito chegar ao Governo de preocupação e dos impactos que isso tem na atividade das empresas, numa altura em que o financiamento é importantíssimo para a atividade das empresas, em que as empresas têm de continuar a investir, têm de continuar a adaptar-se e a reinventar-se para os desafios que vivemos hoje e que os mercados nos colocam constantemente. Com estes milhares de milhões de euros que o país tem, nunca teve, é de facto um mau serviço ao país não sermos capazes, e o Governo não ser capaz de ter estruturas que sejam eficazes, sejam eficientes, sejam céleres na alocação de recursos que o país tem direito, que as empresas têm direito e que nós precisamos para a competitividade das nossas empresas. E por isso, a AEP e muitas outras instituições têm feito alertas permanentes sobre isto. Há uma incapacidade das estruturas de gestão destes programas, dizem-nos que há falta de recursos humanos para tornar este processo mais céleres, há uma burocracia que está instalada no país a todos os níveis e também na execução dos programas comunitários, e tudo isto leva a que se prejudique fortemente o tecido empresarial, que se prejudique o país, porque quando nós não colocamos os recursos e no PRR, desde a primeira hora, não foi a opção principal da alocação destes recursos. Para além disso, se não tendo sido a opção principal, ainda há esta dificuldade acrescida de chegar dinheiro às empresas, é preciso não esquecer que hoje nós trabalhamos com timings muito curtos, ou seja, nós não podemos estar à espera um ano para a aprovação do projeto, mais meio ano para a realização, mais meio ano para chegar dinheiro às empresas. Quando isso acontece, o timing já passou, a necessidade das empresas já teve que ser resolvida de outra forma e perde-se a eficiência desses recursos. Por isso é um péssimo serviço ao país e eu espero que o Governo que a seguir vier seja capaz de olhar para isso com muita atenção, de criar condições para uma boa execução desses programas, porque nós já em anos anteriores, só com um programa, chegámos ao final e a execução ainda era obviamente baixa, agora com mais que um programa, corremos o risco de devolver muito dinheiro que faz falta à economia, que faz falta às empresas, que faz falta ao país. E por isso eu espero que haja da parte dos decisores políticos uma capacidade de olhar para este problema com muita atenção, porque são recursos que fazem falta ao país. Os decisores políticos têm que acreditar nas empresas e principalmente têm que acreditar nas pequenas e médias empresas e até diga nas microempresas, como é o caso da nossa. Se isso acontecer, talvez até nem nós precisamos de nenhum PRR. Do ponto de vista teórico, é a forma que normalmente se utiliza para baixar o consumo, aumentar o custo do dinheiro. E as condições de acesso é esse. Num país como Portugal, que está muito endividado, quer em termos das famílias, quer em termos das empresas, é uma medida perigosa e cujas consequências podem ser mais gravosas e podem ter maiores impactos porque temos muita dependência de financiamento. E por isso é que já desde há muito tempo esta parte se vai referindo e se vai incitando a que é preciso medidas de capitalização das empresas para que haja menor necessidade de acesso a financiamento, menor dependência das flutuações das taxas de juros. É claro que isso não aconteceu, mas também temos de ser realistas, as empresas estão melhor preparadas hoje do que estavam há 10 anos atrás, é verdade. Ainda não estão suficientemente bem preparadas para que estes impactos sejam menos graves e tenham menos consequências. E por isso temos este problema, por um lado, que é o endividamento das empresas. Por outro lado, temos um problema que é o PIB nacional
mais de 60% é consumo. Ora, se temos este impacto do aumento da inflação, do aumento das taxas de juros, com as consequências naquilo que são os custos, no custo de vida das pessoas, nos compromissos que as pessoas têm, nomeadamente crédito de habitação e outros créditos, significa que o impacto no consumo vai acontecer, as famílias vão consumir menos e no PIB a rúbrica de consumo vai baixar. Se não for compensada pelas outras rúbricas, seja investimentos, seja exportações, vamos ter aqui uma quebra no PIB nacional, ou seja, na criação de riqueza. As exportações, o último sinal que temos é que estão a abrandar. Se não formos capazes de investir, e daí a importância do PRR e de outros fundos para estimular o investimento, essa quebra vai acontecer. E por outro lado, também no PIB temos que afeta negativamente o PIB, que são as importações. O que significa que nós devemos ser capazes de apostar mais na produção nacional, nos recursos endógenos que o país tem, promover aquilo que o país tem de bom, importar menos, estimular a economia circular, porque cerca de 30% daquilo que importamos são bens de consumo intermédio. Se nós formos capazes de reutilizar, significa que importamos menos e utilizamos aquilo que são resíduos que passam a ser matéria-prima e por isso importamos menos. E isto são algumas das formas que nós podemos utilizar e devemos utilizar, valorizar a indústria nacional para que muito daquilo que importamos deixamos de importar e passamos a produzir cá. Agora, isto é preciso ação, são precisas medidas, é preciso capacidade de colocar as políticas em prática e isso são chamados custos de contexto, depois se refletem nos impostos e outras coisas que não vale a pena agora estarmos aqui a desenvolver muito esta questão, mas que nós sabemos que temos os impostos mais altos dos países da OCDE, ou seja, tudo isto somado, o desafio das empresas, e isto volta à primeira questão que colocou, o desafio das empresas é enorme, mas tem de ser as empresas, mais uma vez, a segurar e a minimizar os impactos disto tudo na economia e naquilo que é a capacidade do país reter as pessoas e, por outro lado, ainda criar condições para atrair pessoas, porque nós estamos a deixar sair pessoas qualificadas, estamos a trazer pessoas menos qualificadas. Claro, são todos necessários, são todos precisos, mas temos que também nos preparar para isso. Nós temos aqui um grande desafio pela frente. Acredito que os empresários portugueses vão ser capazes de dar resposta, mas há uma coisa que é preciso também termos noção, não chega só ser os empresários a quererem e a fazerem esse esforço e ter essa capacidade, é preciso que o país, num todo, e que os custos de contexto que as empresas e os empresários enfrentam sejam mais favoráveis ao desenvolvimento das empresas e à competitividade do nosso tecido empresarial. Não sou economista, mas na minha opinião, o que eu considero tem que haver aí um balanço. De qualquer forma, a inflação está agora mais controlada, mas o que de mim, digamos, preocupa é o que tem havido em termos das pessoas no que se refere aos créditos à habitação. Tem sido uma subida brutal, o que faz com que o poder de compra das famílias que não está a ser compensado de maneira nenhuma. Isso sim é muito pior que a subida própria para as empresas das taxas de juros.